Fala, meus amigos, uma ótima noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais um No Ar Podcast. E esse é o nosso primeiro podcast de 2026. Olha que legal, seja muito bem-vindo a um novo ano. E com certeza é muito bom ter vocês com a gente aqui no nosso podcast, vocês que têm acompanhado. E esse ano de 2026 é o ano que a gente completa 4 anos de No Ar Podcast. Olha que legal, dia 19 de janeiro, No Ar Podcast completa 4 anos e, se eu não me engano, em fevereiro a gente chega a 400 episódios. Então tem uma média aí de 100 episódios por ano. Então chegando aí a marca de 400 episódios. Muito legal ter vocês com a gente. Se inscreva aqui no nosso canal, venha fazer parte também da nossa família do No Ar Podcast, ajude a gente a chegar mais longe com o nosso conteúdo. E você sabe que o No Ar, ele tem um conteúdo diversificado e a gente sempre tenta agregar na sua vida, que cada episódio seja algo para você poder aprender e sair daqui com algo a mais, né? Com algo a mais no seu conhecimento. Então venha fazer parte do nosso No Ar Podcast. Siga a gente também nas redes sociais, no Instagram, @noar_pdc ou No Ar Podcast. Escreva lá que é bem facinho, beleza? Esse daqui é o nosso podcast antes da divulgação das novidades para 2026 aqui do nosso canal. Você vai ficar sabendo de tudo no dia 7 de janeiro. Hoje é dia 5 de janeiro. Dia 7 de janeiro a gente vai ter um episódio ao vivo aqui no nosso No Ar Podcast. Romito vai estar com a gente aqui. Thalia vai estar com a gente também, né? Aqui no nosso podcast. Então a gente vai ter um podcast bem legal com essa participação. A gente vai tentar botar também a galera que participa com a gente, que faz parte da nossa equipe, não está aqui presencialmente, mas vai fazer parte aqui do nosso No Ar Podcast também no ano de 2026, e muitas novidades vêm por aí. Então fica ligado dia 7 de janeiro, ok? E siga a gente que tem tudo em primeira mão. Nós temos um podcast bem legal hoje, porque ele tá vindo aqui, se eu não me engano, pela 4ª vez no nosso No Ar Podcast. 4 já? 4. Ih, já tá cansando, hein? Não tá, não. A audiência daqui a pouco vai ficar cansada. A gente sempre tem um conteúdo novo pra gente poder conversar. Carlos está em casa, porque aqui também é o cenário do Católicos Querem Saber Podcast, que compartilha também junto com a gente o cenário, que é do No Ar Podcast também. E muito bom te receber aqui mais uma vez no No Ar Podcast pra gente poder estar conversando sobre assuntos teológicos, digamos assim. Pode ser. Quando eu falo de teologia nesse podcast, eu tenho que chamar Carlos Magliano. Então seja muito bem-vindo novamente ao nosso podcast. Obrigado, Thiago, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar com a sua audiência, com esse pessoal que te acompanha já há 4 anos, hein, Thiagão? 4 anos. Parabéns aí por essa marca. Não é fácil manter um podcast por tanto tempo, principalmente um podcast interessante, porque tem que ter muita pesquisa, é muito trabalho de pesquisa, é muito trabalho de edição, é muito trabalho de captação de apoios de patrocinadores, e você faz isso muito bem. Parabéns. Obrigado. E com certeza você faz parte disso também, né? Você, além de ser um incentivador nos bastidores, é um incentivador vindo aos episódios. Os seus episódios são um dos mais assistidos do nosso canal. Inclusive tem um do PNL, que a gente não falou sobre teologia. Sim. Até hoje tem muita visualização, pessoal participando e tal. E os seus episódios acabam recomendando os episódios de você aqui no nosso canal. Então aparece lá no nosso Analytics, lá da onde que tá vindo os ouvintes, os espectadores. Muitos vêm do Católicos Querem Saber Podcast. Que então bom, é bem legal bom. isso. Então que eu empreste um pouquinho da minha audiência, você me empresta um pouquinho da sua. Exatamente, então gratidão. E como o Carlos disse, esse podcast só é possível acontecer porque tem pessoas que investem no nosso podcast, no nosso conteúdo, empresas que acreditam aqui no Noar, assim como o SAF Assistencial. Se você ainda não é um associado SAF, você pode procurar a loja SAF mais próxima de você, associar, trazer toda a família. SAF Assistencial, todo mundo tem e há mais de 30 anos cuidando de você. Também nosso grande parceiro é a Soneca Home, localizada lá em Nova Friburgo, no bairro Duas Pedras. A Soneca Home transforma casa em lar e lá você encontra verdadeiros especialistas que vão poder te ajudar a encontrar os melhores móveis aí para a sua casa.
passando ali pela cozinha, na sala, no quarto, móveis de excelente qualidade, além de itens de decoração que você encontra na Soneca. Acesse também o QR Code que vai estar aqui na tela, passando durante o episódio, e confira todas as novidades. Soneca Home, transformamos casa em lar. E nós estamos conectados através da Free Online. A Free Online é top, a Free Online é você feliz, com os melhores planos de internet e TV por assinatura. Então você que está assistindo o nosso No Ar Podcast aí, não perca tempo. Acesse o QR Code aí que está na tela e veja os planos disponíveis para a sua cidade. A Free Online conectando toda a nossa região. E também gratidão aos nossos parceiros da Uniaselv Faculdade EAD. Saiba que você que está assistindo o nosso No Ar Podcast pode começar nesse ano de 2026 uma graduação ou uma pós-graduação. E nunca é tarde. Você pode tirar o seu sonho do papel e começar nesse mês de janeiro a sua graduação ou sua pós-graduação. O polo presencial da Uniaselv fica no Colégio Força Máxima, mas você tem toda a sua estrutura e todo o auxílio também de forma à distância, EAD. Então acesse o QR Code que está aqui na tela, confira todas as novidades e todos os cursos disponíveis da Uniaselv. Quem tem graduação ganha em dobro. Gratidão a todos os nossos parceiros por confiarem aqui no nosso trabalho, beleza? Carlos, hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal, que é o seguinte: as pessoas estão... Vamos lá. As pessoas estão falando que avanço de tecnologia é sinal de fim dos tempos, que as guerras que estão acontecendo é sinal de fim dos tempos. E eu escolhi esse tema para a gente abrir 2026 porque nada mais justo que a gente entender como que é essa questão de final dos tempos, volta de Jesus, e se tudo que a gente está vivenciando, que a gente viu em 2025 acontecendo, que provavelmente vai ter outras tragédias acontecendo em 2026, se isso tem a ver com a volta de Jesus. Então, nada melhor do que chamar Carlos Magliano para poder falar sobre esse assunto com a gente aqui. Pois é um bom tema para iniciar o ano, né? Porque, como você disse, 2025 teve muita coisa difícil, tragédia, coisa complicada. E 2026 vai ser a mesma coisa. Por que eu já estou fazendo essa previsão pessimista? Porque sempre foi assim. Todos os anos são assim. Todas as eras são assim. Então você tem tragédias climáticas, catástrofes de toda espécie, você tem terremotos, você tem tsunamis, você tem guerras, você tem tudo acontecendo há milênios. Não é há anos, não, é há milênios. São coisas que sempre aconteceram. E aí, por um motivo de ganhar adeptos por conta do medo, se prega sempre isso. Que quando você tem uma tragédia, um terremoto, uma catástrofe, é sinal que Jesus está voltando e que você precisa se converter. Sim. Agora, o que é se converter na boca desse pregador? É passar a frequentar o grupo que ele frequenta. Sim. É ganhar adeptos para o seu grupo. Então, o tema da volta de Jesus é muito usado para isso, para pôr medo nas pessoas, para que as pessoas com medo se abriguem debaixo daquele guarda-chuva seguro que aquele pregador tem para oferecer. Sim. Essa ideia de associar tragédia, né, desastres climáticos com a volta de Jesus surgiu da onde? Da onde que veio essa ideia? Nós temos 3 textos, Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Esses 3 textos, esses 3 capítulos do Evangelho, trazem Jesus fazendo uma previsão. E nessa previsão que Jesus faz, ele diz que vai haver terremotos, guerras, fome, pestes. Só que o que ele está prevendo? Aí é que está a moral da história. Ele está prevendo a queda de Jerusalém. É porque isso não consta na Bíblia, esse fato,
Então o pessoal não tem muita noção, mas vou te explicar. Jesus nasceu ali no ano zero, né? Que a gente costuma dizer, ano zero, Jesus nasceu, mais ou menos com 33 anos, Jesus morreu. Certo. Então vamos botar que ele morreu ali no ano 33, arredondando. No ano 70, ou seja, quase 40 anos depois da morte de Jesus, no ano 70, o exército romano, comandado pelo general Tito, e o pai dele, Vespasiano, que era o imperador romano, esse exército entrou em Jerusalém, primeiro cercou a cidade toda durante 3 meses, impediu de entrar comida em Jerusalém, as pessoas começaram a morrer de fome dentro da cidade. Quando a cidade estava bem fraca, o exército invadiu e destruiu tudo. Jerusalém acabou no ano 70 depois de Cristo. Destruiu o templo, destruiu casas, destruiu palácios, destruiu tudo. Os judeus foram expulsos dali. O exército romano tomou conta de toda a região, mudou o nome da região para Palestina, mudou o nome de Jerusalém para Hélia Capitolina e acabou. Os judeus passaram quase 2000 anos espalhados pelo mundo. Até que em 1948, por um acordo lá na ONU, refizeram um país chamado Israel. Mas aquele Israel do tempo bíblico acabou. Sim. Acabou ali. E é sobre isso que Jesus está falando. É sobre esse fato histórico da destruição de Jerusalém. E é só você ler o texto, como eu digo para os meus alunos, Tiago, você não pode ler o texto com um versículo solto. Porque com um versículo solto, você entende nada com coisa nenhuma. Você faz uma salada com aquilo ali. Lê o capítulo todo. Pega o Evangelho de Mateus, lê o capítulo 21 todinho. Pega o Evangelho de Marcos, lê o capítulo 13 todinho. Pega o Evangelho de Lucas, lê o capítulo 21 todinho. Você vai ver do que Jesus está falando. A cena é assim, ó. Jesus está diante do templo de Jerusalém. E aí os discípulos dele estão admirados com as belas construções, que o templo de Jerusalém era um espetáculo. A gente tem registro de Flávio Josefo, que era um historiador judeu. Ele disse que o templo, quando batia o sol, ele ficava branquinho, ele refletia a luz do sol, porque ele é coberto de ouro. Nossa. Era um negócio impressionante o templo de Jerusalém. Então está todo mundo admirado com aquilo, e eles perguntam a Jesus, olha, viu que belas pedras? Sim. Madeiras aromáticas, pedras preciosas, muito ouro. Todo mundo bobo que estava vendo. Exatamente. Aí Jesus fala assim, vocês estão admirados com isso aí? Pois eu digo que não sobrará pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, e quando acontecerá isso? Aí ele começa a dizer, ele vai dizer isso tudo que eu disse. Haverá reino contra reino, guerras, terremoto, sinais no céu. Tudo que ele relata, Tiago, é o que aconteceu no ano 70. E ao longo da história do cristianismo, os chamados pais da igreja, que é o pessoal que substituiu os apóstolos, quem estuda teologia sabe que tem um período chamado patrística, que está ali Santo Agostinho, São Jerônimo, esses homens que foram os organizadores da teologia cristã. Eles mesmos já interpretavam o texto assim, sabendo que era referente ao Templo de Jerusalém. Aí, o que se faz hoje? Como se fez ao longo também de muitos séculos. Se pega esse texto, esses textos, né? Tira do contexto, tira do histórico do Templo de Jerusalém e põe como se fosse uma coisa que vai ainda acontecer em nossos dias. Aí o pessoal fica apavorado, porque não tem noção de história, e fica todo mundo com medo de uma destruição do mundo. Sim, e é interessante como que isso passa os tempos e vai tomando cada vez mais força, né? E aí qualquer coisa que acontece, fala, tá vendo? Tava escrito lá, é a profecia sim. se cumprindo. E a gente tem análises da história
que em todas as épocas, nos últimos 2000 anos, que teve fome, pestes, guerra, terremotos, coisas assim acontecem, mais as pessoas se voltam para esses textos e mais pregadores aparecem pregando esses textos. Só que eles não se dão conta que guerras, pestes, tal, sempre aconteceram. Depois de Jesus e antes de Jesus, sempre teve isso. Só para você ter uma ideia, guerras, nos últimos 3.000 anos, 3.000, nós tivemos 200 dias sem guerra. Nossa! Nos últimos 3.000 anos, 200 dias sem guerra. Aí você fala, então teve 200 dias de paz. Não. É porque nesses dias eles estavam preparando a guerra. Que triste. É. Então você vê que guerra é sinal de que Jesus está voltando. Sempre teve guerra. Só que Jesus falou naquele contexto que em Lucas 21 é claríssimo. Jesus fala assim, quando vir de Jerusalém cercada de exércitos. Jerusalém cercada de exércitos. Ele está falando exatamente da invasão da década de 70 depois de Cristo. Sim. É algo que aconteceu lá. E que você não pode ficar pegando ao pé da letra e jogando para hoje. Sim. É claro que a Igreja Católica, por exemplo, você chega no Advento, período ali de preparação para o Natal, as leituras feitas na missa desse período são todas desses textos. Pega esses textos aí mesmo, de destruição, de reino contra reino, e se levantará nação contra nação, guerras, pestes, Só que aí a igreja usa isso na liturgia como uma leitura simbólica para que a gente se prepare para a volta de Cristo. Mas isso é uma leitura simbólica que a igreja faz dos textos. Eu não posso pegar esses textos ao pé da letra e dizer que isso vai acontecer. É mentira. Isso tudo já aconteceu. Sim. Aproveitando e abrindo até um parêntese dentro dessa conversa, você que tem mais de 2.000 alunos aí pelo Brasil afora e é professor de curso bíblico, teologia, explica pra gente a diferença dessa leitura espiritual e essa leitura técnica. O que diferencia uma da outra? Até para o pessoal poder entender. E aí, dentro dessa questão, ainda tem uma leitura fundamentalista, né? Isso. Coloca pra gente a diferença de cada leitura, né? De cada uma dessas. Bom, leitura técnica, o termo que o Catecismo da Igreja Católica usa é sentido literal do texto. O que seria o sentido literal que eu chamo de leitura técnica? O sentido literal do texto é você ler o texto bíblico preocupado com o histórico desse texto. Como é que esse texto foi feito? Quem escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Qual era o contexto da época em que esse texto foi escrito? Então você se preocupa com a parte técnica do texto. Isso é que a igreja chama de sentido literal. É você buscar o sentido que o autor tinha na cabeça dele quando escreveu. Não é fácil fazer isso, não. É difícil. Dá muito trabalho. Você tem que entender das línguas antigas, porque a Bíblia não foi escrita em português. E mesmo que tivesse sido escrita em português, Tiago, pega a carta de Pero Vaz de Caminha e lê. Está escrito em português. Você não entende. É verdade. Tem 500 anos só. E você não entende. Agora você imagina um texto de 2.500 anos. Escrito numa língua que não é a tua. Numa cultura que não é a sua. Como é que você vai abrir a Bíblia? Vou ver o que Deus tem para me falar. Pá! Que é isso, cara? Isso é brincadeira. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer é a leitura técnica, é o sentido literal. O que tinha na cabeça daquele autor? O que ele pensava? Qual era o mundo dele? Qual era a visão dele? Por exemplo, você pega os textos do Antigo Testamento. Eles não eram cristãos, eles não eram católicos. Era outra cultura, outra cabeça. Aí você vai querer ler com o entendimento que você tem hoje.
Não. Então, esse é o sentido literal do texto. Agora, a segunda forma de ler é o sentido espiritual, que é o quê? É você pegar aquele texto e trazer uma mensagem para o seu dia, para a sua vida, para hoje. É o que o padre faz na homilia. Homilia é conversa em família. É isso, ele pega um texto e aplica na situação de hoje. Só que é uma adaptação espiritual, com uma mensagem para o dia de hoje. Não se está muito preocupado com a literalidade do texto. O que aquele texto estava dizendo? Não, pega-se aquele texto como um modelo e aplica na situação de hoje. É o sentido espiritual. É isso que eu falei, por exemplo, desses textos aí da destruição de Jerusalém, que a igreja hoje coloca no advento em preparação para a volta de Jesus. É uma leitura simbólica, espiritual. Só que para você fazer uma boa leitura espiritual, antes você tem que ter um bom entendimento literal do texto. Senão você começa a falar muita besteira que não está no texto. Ah, mas é um sentido espiritual. Beleza, mas até o sentido espiritual você tem que entender a mensagem original para poder aplicar hoje. Então, o que eu falo para os meus alunos? Você pega a Bíblia, você quer o que com ela? Você quer entender o texto ou você quer uma mensagem para você? Ah, eu quero uma mensagem para mim. Tá bom, mas antes você tem que entender o texto. Você tem que saber fazer a leitura literal primeiro. E o terceiro modo, como você disse aí, é a leitura fundamentalista. Essa é terrível. Fundamentalismo foi um movimento nascido na Igreja Protestante dos Estados Unidos, no século XIX, século XX, onde eles procuravam pegar a Bíblia ao pé da letra. É a leitura ao pé da letra. Então você tem a Bíblia falando que Deus fez o mundo em 7 dias, Deus fez o mundo em 7 dias. Ué, mas a ciência... Não, a ciência está errada. Tem um cientista brasileiro, ele é doutor em química, tá aí pelos podcasts da vida. O cara na química, ele é assim absurdamente importante na área da química. Uma das reações químicas leva o nome dele. Nossa. É o Herbelin. Só que ele está totalmente envolvido com a leitura fundamentalista do texto. E ele prega que a Terra tem 6.000 anos, que foi feita em 7 dias. Então, tudo que o texto bíblico traz, que é uma forma poética do tempo deles, onde eles não tinham ciência, onde eles faziam tudo a partir da explicação de mito, explicavam tudo a partir de mitos, sim, porque eles não tinham ciência para explicar. Por exemplo, o ciclo da água, eles não conheciam. Então eles explicavam que a chuva era o sêmen de Deus, caindo na terra para trazer fertilidade. Era um mito que eles contavam porque eles não tinham ciência. Então você pega os textos cheios de mitologia, porque não tem explicação científica ali, tem histórias que eles contavam para fazer sentido à vida deles, e você quer aplicar isso ao pé da letra hoje? Essa é a leitura fundamentalista, que você lê a Bíblia ao pé da letra. Sim. Quando fala assim, fulano é um fundamentalista, é porque ele não sabe diferenciar os gêneros literários, né? Você tem ali poemas na Bíblia, você tem cânticos, você tem mitos, você tem parábolas. Se você não entender isso e achar que tudo é como está ali, você é um fundamentalista. Entendi. E isso é perigoso demais, né? Porque você consegue fazer qualquer coisa com aquele texto, né? Quando você leva ali ao pé da letra. Voltando dentro do nosso tema, e foi pertinente você explicar cada um desses modos de leitura da Bíblia, porque quando a gente olha, por exemplo, quando a questão da volta de Jesus é algo que mexe muito com o imaginário.
né? As pessoas falam de trombeta, tem gente que escuta. Nossa, tô escutando a trombeta. E se escutar um barulho diferente, já pensa que é Jesus voltando. Isso, mexe muito com o imaginário. Paranoia. Né? Hollywood também utilizou muito desse tema para fazer vários filmes que relatam essa volta. O que tem de real nisso? O que tem de real que hoje a teologia já explica, que dá pra gente poder falar assim, opa, eu consigo ter algo real aqui, que eu não fique paranoico sobre essa vinda de Jesus? Porque muito se fala, por exemplo, do anticristo, que iria aparecer uma pessoa que iria unir o poder religioso e político, e essa pessoa iria trazer paz para a Terra e as pessoas iam identificar ele como um Messias. E ele ia ser o cara que iria enganar as pessoas e após ele viria Jesus. Jesus ia voltar, ia derrotar ele e ele era a besta, né? Então, essa é uma visão que muitas pessoas têm na igreja protestante, na igreja católica. Muitas pessoas acreditam que como posso dizer, o findar dos tempos vai ter esse itinerário. Tem ali o início das dores, que é o terremoto, é o maremoto, é a tragédia. Aí, beleza. Aí vai vir uma pessoa, um homem, sei lá, uma mulher, que vai trazer essa paz na Terra. As pessoas vão ter uma falsa sensação de paz e logo depois vem Jesus. O que tem de verdade nisso? Nada é verdade. E o que a teologia explica sobre essa vinda de Jesus? Então, volta, na verdade. Olha quanta coisa está misturada nisso, né? Pega um montão de coisa, põe num liquidificador, bate e tira dali uma coisa podre que só faz mal às pessoas. Essa doutrina de anticristo, todas essas doutrinas aí de anticristo, arrebatamento, sinal da besta? Sinal da besta não, mas essa análise fundamentalista dos textos nasce no protestantismo americano. É importante distinguir uma coisa. O movimento protestante é uma coisa. O protestantismo norte-americano dos Estados Unidos é outra coisa, é outra igreja, é outra fé. Não tem nada a ver com o que Lutero fez lá na Alemanha. Tanto é que a gente costuma chamar esses de evangélicos. E os protestantes mais tradicionais até nem gostam de ser chamados evangélicos para não serem confundidos com esse ramo que é muito fanático e muito ao pé da letra, fundamentalista. Então, você vê como é complicado. Sobre o anticristo, é uma doutrina nascida nesses meios protestantes mais fanatizados, mais fundamentalistas, que fala exatamente isso, que o anticristo fará um governo universal. Isso não é bíblico, para começar. Então, o protestante que tem muito como regra só a Bíblia, isso não é bíblico. Para você ter uma ideia, a palavra anticristo só aparece nos textos de João. Na carta de João, primeira carta de João, ele usa esse termo anticristo, mas ele usa até no plural. Anticristos. Muitos serão os anticristos e eles já estão no nosso meio. Quem é o anticristo? É aquele que nega Cristo. É aquele que nega que Jesus se encarnou, se fez homem. É o que João está dizendo lá na carta dele. João, na verdade, estava discutindo com grupos de cristãos ou quase cristãos que tinham doutrinas diferentes acerca de Jesus. Uns acreditavam que Jesus tinha se feito carne mesmo, outros achavam que Jesus era só uma aparência, tipo um holograma. Teve toda essa discussão. E João está dizendo, o anticristo é aquele que nega que Cristo se fez carne, que se encarnou. Essa é a discussão de anticristo. Não tem nada a ver com vai fazer um governo único, tal. Isso não é bíblico. Isso é uma junção de outros textos que essa doutrina chamada dispensacionalista é que faz um cronograma da volta de Jesus, tudo é inventado, porque eles pegam vários textos e vão inventando isso.
essa doutrina que criou isso. Mas nunca foi uma doutrina dos pais da igreja, da patrística, nem foi uma doutrina desenvolvida ao longo dos séculos pela Igreja Católica. A Igreja Católica não crê nisso, embora até padres católicos falem isso, mas não é uma doutrina católica. Fala sério, eles são parte da família mesmo, não é isso? Acho que ele concorda, né? E família, já sabe, a gente protege. Agora, quem já é um associado do SAF Assistencial também pode dar aquele upgrade para o seu pet, não é isso, Mal? E sabe qual é a melhor parte? Por um valor super acessível. Aproveite essas condições para garantir benefícios incríveis também para o seu pet. Afinal de contas, eles são parte da nossa família, né? Mete pra câmera. Agora estamos aqui no centro da cidade, na rua Augusto Spinelli, onde fica localizada a Inove Cursos. Vem comigo! Agora acompanhe com a gente, conheça nossas salas onde tudo acontece, começando com a turma de Design de Sobrancelhas, um curso completo onde os alunos aprendem na prática todas as técnicas. Temos também o curso de maquiagem profissional. Temos o curso de massoterapia com técnicas de massagem modeladoras e relaxantes, curso de limpeza de pele com tratamentos faciais e o curso de lash design. E não paramos por aí, agora vamos mostrar a sala do curso de manicure master, um curso que pega do básico ao avançado com técnicas de cutilagem, esmaltação, spa e plástica dos pés e new design. Temos o curso de barbeiro profissional que aprende todas as técnicas de corte, curso de cabeleireiro completo que pega do básico até o avançado, curso de tranças afro e o curso de administração, que é onde você aprende a gerenciar o seu próprio negócio, finalizando com o curso de informática. Inove Cursos, sua escola de profissões. Descubra o verdadeiro significado de conforto na Soneca Colchões, em Nova Friburgo, onde o cliente está sempre em primeiro lugar. Na Soneca, acreditamos na verdade. Colchão não é tudo igual. Colchão de qualidade é qualidade de vida. Nossos consultores são verdadeiros especialistas em sono, prontos para entender suas necessidades específicas. Do biotipo à idade, garantimos o colchão ideal para o seu bem-estar. Na Soneca, oferecemos mais do que colchões. Também trazemos agregados, desde camas box e cabeceiras até travesseiros e colchonetes de alta qualidade, além de sofás lindos e aconchegantes. Orgulhosamente, somos reconhecidos como a melhor loja de colchões nos últimos 2 anos consecutivos, segundo o IPP Pesquisas, e a loja com maior índice de satisfação de clientes no último ano, segundo o IPOP Pesquisas. É o conforto e descanso que você merece. Visite-nos hoje em Nova Friburgo, no centro, Avenida Alberto Braune, 125, ou em Conselheiro Paulino, logo na entrada da cidade. Telefones 98104-8348 e 98104-9914. Se quiser ficar por dentro das promoções, siga nosso Instagram, @sonecacolchões.nf. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. Nascida há mais de 20 anos, a Free Online segue com o propósito de trazer tecnologia para uma vida melhor, para que empresas prosperem e pessoas sejam felizes. Com mais de 100 mil usuários, 30 mil clientes e seus mais de 150 colaboradores, a Free Online acredita e investe em pessoas e tecnologia aqui em nossa região. Somos 100% daqui, 100% focados no respeito ao consumidor e com forte viés social. Nosso projeto Casa atua há anos com crianças que diariamente, no contraturno escolar, acessam diversas oficinas e tem garantido uma refeição e um lanche diário, além de reforço escolar. Quando você escolhe Free Online, você escolhe muito mais que a melhor tecnologia ou os melhores preços e ofertas. Você escolhe desenvolver empregos em sua cidade, escolhe uma vida melhor para a próxima geração e escolhe, como nós, trazer felicidade à sua volta. Por isso dizemos sempre, Free Online. Você feliz. Sim. E o que a teologia tem de
real, palpável, que a gente possa ter como base sobre esses últimos dias? Existe algo que a gente possa sei lá, não sei se a palavra certa seria se apegar, mas falar assim, poxa, nesse meio de informação muito... um fala isso, um fala aquilo, o que que hoje a teologia tem já de certo sobre esse dia tão esperado assim? Então, o Novo Testamento, quando trata do tema da volta de Jesus, é cheio de esperança. Tá. Paulo fala, por exemplo, aguardamos com amor a vinda dele. Então não é com medo. O pessoal botou medo nessa história porque bate no liquidificador os textos que Jesus está falando da queda de Jerusalém. Uhum. E aí projeta que esse vai ser o fim do mundo, com guerras, com fome, com catástrofes. Mas veja, Jesus está falando isso da queda de Jerusalém. Aí se pega isso e se aplica ao futuro. Mas isso é uma leitura que se faz, é uma projeção que se faz. Porque Paulo, por exemplo, disse que enquanto aguardamos com amor a sua vinda, é algo de alegria, porque o que vem não é um destruidor, o que vem é o Cristo, perdoador dos nossos pecados, luz que ilumina os homens. Então como é que eu vou ter medo desse dia? Compreende? Sim, compreendo. E é interessante como que isso foi fabricado realmente, né? Que a gente, quando vai falar sobre esse dia da volta de Jesus, tudo que vem na nossa cabeça não tem nada a ver com amor, né? Não tem nada a ver com amor. Mas por quê? Por causa dessa mistura de textos que foi feita. Você pega os textos onde Jesus fala que virá a destruição, Sim. Só que não conta para as pessoas que a destruição já foi. Sim. Foi lá no ano 70. Interessante. Eu lembro que quando eu era criança, uma das coisas que mais me apavorava na Bíblia é quando falava que a pessoa não ia poder comprar, nem vender, não ia poder comer, que você, se não aceitasse a marca da besta. Então esse isso é um me texto, deixava apavorado. Então, esse é um texto de Apocalipse 13, que fala isso. Mas é outra coisa que já aconteceu também. Porque quando esse texto foi escrito, Tiago, é aquele negócio da leitura do sentido literal. Quem escreveu, quando escreveu. Quando esse texto de Apocalipse foi escrito, os cristãos estavam debaixo do domínio de Domiciano, imperador romano. E Domiciano se colocava como Deus, queria ser tratado como Deus. Você já pensou? Hoje nossas autoridades aí decidirem que para se referir a eles tem que chamá-los de Deus. Sim. Foi o que Domiciano fez. Então ele queria ser tratado como Deus, chamado de Deus. E aí, quem não fizesse assim, quem não o cultuasse como Deus, estaria fora do sistema de comércio. Ia ser excluído do sistema de compra e venda, não ia poder ter seu comércio, não ia poder nada. Porque a pessoa tinha que ter a marca da besta. Qual que era a marca da besta? Era a saudação de adoração ao imperador. Por isso que ele fala a marca na mão direita e na fronte, porque você colocava a mão direita na altura da fronte e fazia adoração ao imperador ou à estátua dele. E como é que a gente sabe que isso se refere ao imperador? Porque a gente tem documentos de autores não cristãos, de historiadores lá da época, que conta que Domiciano fazia assim com as pessoas. Tem um historiador chamado Suetônio que deixou registrada a história de Domiciano, dizendo que ele ia impedir quem não fizesse adoração a ele e impedir de comprar e vender, igualzinho que está no Apocalipse. Então o Apocalipse está contando algo do tempo deles, que já aconteceu. E aí se faz com o Apocalipse a mesma fraude que se faz com os evangelhos. Pega e projeta lá na frente. Aí começa a falar que vacina é a marca do anticristo, código de barra é a marca. E aí, gente, é só pensar um pouquinho que você vai vendo que os anos vão se passando e nada daquilo que foi dito se cumpriu.
Sim. E aí vão se inventando coisas e mais coisas, vão esquecendo o que falou e vai seguindo só inventando história, iludindo as pessoas, envolvendo as pessoas em tramas de ideias que não terminam em nada. E todo mundo vai ficando com medo e todo mundo vai dando seu dinheiro para o líder religioso que fala esse tipo de coisa. É verdade. Cara, e é muito interessante isso que você está falando, Carlos, porque se as pessoas conhecessem essa questão do sentido histórico, conhecesse que, por exemplo, essa questão do sinal da besta, que é algo que até hoje deixa muitas pessoas apavoradas, como eu ficava, por exemplo, é libertador, porque a pessoa perde esse medo. Na sua visão de muito tempo aí de estudo bíblico, um cara que está dentro do meio cristão, traz esse ensinamento para tantas pessoas, na sua visão, na sua opinião, na verdade, por que isso não é propagado assim de uma forma massiva? Essa questão de falar assim, gente, ou melhor, nem vou falar do ensino técnico para as pessoas, mas deixar de fazer esse medo. Por que isso não é feito na sua visão de tanto tempo de ensino bíblico? Porque parece ser muito mais libertador. É muito melhor você ter as pessoas aqui comigo, conhecendo a Deus de verdade, entendendo o que Deus realmente quer para sua vida, do que ter um monte de pessoas com medo. Não faz muito sentido. Faz sentido. Faz. Para muitos líderes religiosos, e aqui eu incluo de todos os segmentos religiosos, para muitos líderes religiosos é muito mais conveniente as pessoas viverem na ignorância. Porque as pessoas ignorantes só têm a palavra daquele líder religioso para guiarem ela. Então elas estão na mão do líder religioso. Agora, quando você tira a ignorância das pessoas e elas aprendem a raciocinar o que estão ensinando para ela, dependendo do caráter do líder religioso, isso é muito perigoso. Porque ele começa a perder o controle sobre o pensamento dessas pessoas. E aí determinadas ordens que ele dava da cabeça dele, mas que ele dizia que eram ordens vindas de Deus, essas ordens começam a ser questionadas. Peraí. E aí quando entra dentro da cabeça das pessoas o vírus de pensar, o vírus de terem discernimento, para muitas lideranças religiosas isso não convém. Então é melhor fazer uma leitura fundamentalista, ao pé da letra, dizer que a Bíblia é inerrante, que tudo que está ali vai acontecer, e dizer que eu, como líder religioso, é que sei interpretar. Eu boto medo nas pessoas para as pessoas se apegarem a mim. E as pessoas se apegando a mim, eu faço com elas o que eu acho mais importante fazer. E aí eu digo para elas o que Deus está me dizendo para dizer para elas. E aí o jogo está feito. Realmente, o nome de Jesus tem muito poder. Tem. no sentido bem terreno, né? Digamos Sim. assim, porque é utilizado dessa forma, como você falou, mas é utilizado também na política, né? Quantos candidatos também se dizem enviados de Deus, né? Então você utiliza temas assim que envolve ali alguma coisa, desde uma proibição de abertura de igreja, olha, vai ter uma lei que vai dificultar a abertura de igreja, vai ter uma lei que vai regular a altura do som da igreja, e aí as pessoas começam a falar que isso é ação do anticristo, já, eles estão começando desse jeito, mas daqui a pouco você não vai poder andar mais com a Bíblia na rua. Isso. E aí o candidato X ou Y começa a utilizar dessas questões para dizer que ele é o enviado de Deus que vai proteger os fiéis, né? E isso é antigo já. Isso durante muito tempo se utilizou. Você pega os reis da antiguidade, diante de Jesus, qual era o título do rei? Filho de Deus. O Filho de Deus é o rei. Quando você lê Gênesis 1, que tem toda a criação da terra e que depois é entregue nas mãos
do homem, o domínio da terra, aquele homem é o rei. Aquele texto foi escrito para validar a monarquia que estava sendo retomada em Jerusalém depois do cativeiro da Babilônia. Então, Zorobabel volta da Babilônia como rei e se instala ali nas terras dos camponeses. E aí, para validar essa tomada de governo de Zorobabel, é escrito Gênesis 1. Então a figura de Adão representa um rei. O Gênesis 1, porque tem 2 Adões, você sabe, né? Tem o Adão do Gênesis 1 e tem o Adão do Gênesis 2. São 2 textos diferentes, escritos em épocas totalmente diferentes. Gênesis 1 foi escrito quando Zorobabel voltou da Babilônia e estava tomando o governo. Ele é o Adão. Adão quer dizer homem. Adão, que veio da terra, da Adamá. Ele é aquele que recebe o domínio. É o Adão, é o Zorobabel, é o rei. Depois, o reinado de Zorobabel termina em pouco tempo. 5 anos, eu arredondo assim, acabou o reinado de Zorobabel, e quem toma o poder são os sacerdotes. Os sacerdotes agora vão escrever a história do jeito deles. Aí eles escrevem Gênesis 2. No Gênesis 2, o Adão é um agricultor, não é mais o rei. E é o Adão que vai pecar, não é isso? Adão e Eva que vão comer o fruto da árvore. Porque os sacerdotes já estão escrevendo que o agricultor, o camponês, é o culpado de todos os males da terra. Por isso ele vai botar na mão de um agricultor, que é o Adão de Gênesis 2, a culpa de ter comido o fruto. E agora todo mundo em Jerusalém sofre por causa dos agricultores. Entende? Entendi. Então assim que foram escritos os textos. Gente, e então é por isso, Carlos, que tantas pessoas falam que é difícil ler o Antigo Testamento, né? Fala que A Bíblia inteira é difícil, mas é difícil por quê? Porque o pessoal tem a Bíblia como um livro de fetiche, um livro mágico, é um amuleto. Então eu vou abrir a Bíblia aqui, Deus vai me iluminar. Abri. Deixa eu ver o que Deus tem para me falar. Isso é amuleto de sorte, é magia. Eu costumo dizer, Tiago, que manter Bíblia aberta em estante é para proteger minha casa. Se Bíblia aberta em estante protegesse casa, não tinha assalto em igreja. Isso é verdade. Não é? Então não é para isso a Bíblia. A Bíblia não é um amuleto de sorte. A Bíblia é um livro composto de muitos textos antigos e que, para você entender, você tem que estudar história. Você tem que entender a cultura deles. Então você não entende nada. Eu vou orar para entender a Bíblia. Você pode orar, meu filho, mas você tem que estudar. Um padre, por exemplo, ele não fica orando para ser padre. Ele vai para o seminário estudar 8 anos. Tem 3 anos de filosofia, 4 de teologia. Ele não está orando só, ele está estudando. Por isso que eu gosto dos monges beneditinos que tem o lema ora et labora. Ora e trabalha. Pode orar para entender a Bíblia, mas vai trabalhar, vai estudar. Vai sentar numa cadeira e fazer um curso bom de Bíblia, de história do 1º século, de história do século V a.C., para você entender o que acontecia quando esses textos foram escritos. Excelente, excelente. Você teve esse contato com essa parte histórica da Bíblia desde o início da sua caminhada na igreja? Você, no primeiro episódio, contou um pouquinho sobre a sua chegada na igreja, né? Como que você conheceu, mas eu acho que a gente não entrou nesse aspecto de como você conheceu essa leitura técnica da Bíblia. Eu tive uma boa sorte, porque eu conheci um padre, que era o padre da paróquia que eu frequentava, Padre José Maria, e eu sempre fui muito interessado, né? Deixa eu beber um gole de água aqui. E o Padre Zé Maria sugeriu que eu lesse um livro. Ele me mostrou um livro antigo, grosso assim. Dom Estevão Bittencourt, um teólogo brasileiro, do monge beneditino, do mosteiro beneditino do Rio de Janeiro.
E aí eu peguei aquele livro, aquilo era uma revista encadernada. Dom Estevão escrevia uma revista mensal chamada Pergunte e Responderemos. Ele escreveu essa revista, Tiago, por mais de 50 anos. Todo mês ele publicava o fascículo da Pergunte e Responderemos. E o que o padre tinha me mostrado era um amarrado de revistas do ano de 1958. Nossa. E eu comecei a ler aquilo, eu achei fantástico aquilo. Aí eu fui atrás de saber mais, na época que eu conheci isso, lá no ano 2000, Dom Estevão ainda estava vivo, ainda publicava a revista dele. Então eu me tornei assinante da revista dele e comecei a me comunicar com Dom Estevão por e-mail. E tivemos uma boa relação ali por e-mail. Até que ele faleceu em 2008. Dom Estevão faleceu. Mas foi esse conhecimento que abriu minha cabeça para entender não só a Bíblia, mas como a doutrina da igreja de uma forma mais pé no chão, sabe? E isso é que me deu essa condição de compreender o histórico por trás disso tudo. Hoje eu tenho a coleção inteira da Pergunte e Responderemos, eu comprei no Mosteiro de São Bento. Eu tenho todas as revistas de Dom Estevão, são mais de 600 volumes. Tenho tudo lá. Que é, assim, a base do meu estudo, da minha caminhada na teologia. Interessante. O pessoal que está assistindo o nosso podcast aqui e ele quer começar a ter um conhecimento, por exemplo, né, mais técnico da Bíblia, buscar essas fontes, existe um primeiro passo? O que a pessoa tem que fazer para poder não ficar só com essa parte mais supersticiosa? Porque você falou de superstição, eu já vi até alguns vídeos de pessoas pegando Bíblia e enterrando dentro de lote. Né? O negócio tá meio estranho, assim, o pessoal vai construir uma casa, aí deixa um buraco para colocar dentro do tijolo a Bíblia. Isso. Então, A Bíblia virou um amuleto. Para perder essa superstição assim da Bíblia, em vez de ficar enterrando a Bíblia, ler a Bíblia, mas ler com essa visão mais crítica, digamos assim, crítica. Existe um primeiro passo? O nome dessa forma de leitura é método histórico crítico, que inclusive nasceu de um protestante. Esse método. Ele não se desenvolveu muito dentro da igreja protestante e hoje é o método preferido da igreja católica. A igreja católica tem um livro, um documento, chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. E esse documento tem lá as formas de interpretação e esse método histórico crítico é a primeira maneira de interpretar a Bíblia. Então, o que eu recomendo? Para ler a Bíblia com entendimento, procure ler a respeito, por exemplo, dos costumes judaicos do primeiro século, ali da época de Jesus. Qual era a rotina deles, qual era o esquema de vida deles, como é que eles viviam, sobre o que eles liam naquela época, quais eram as preocupações deles. Então, se você entender um pouco da cultura judaica do primeiro século, já vai te ajudar muito a ler o Novo Testamento. Agora, para ler o Antigo Testamento, é fundamental entender o que aconteceu no século 6 e 5 antes de Cristo. O período do cativeiro da Babilônia, a tomada de posse de Zorobabel, depois os sacerdotes assumindo o governo. É fundamental entender esse lado histórico antes de mergulhar mesmo nos textos bíblicos. Interessante. A Bíblia não caiu do céu, né? Não caiu pronta do céu. Isso é uma loucura. Você entender que alguém ouviu uma voz, ficou escrevendo, teve uma visão, ficou escrevendo, Sim. Um espírito baixou, ficou escrevendo, não teve nada disso. Sim. O ideal desse podcast é ser algo bem objetivo para que a pessoa pudesse começar o ano de 2026 sem ter medo e falar assim, esse é o último ano, hein? O Papa Leão é o último Papa. Porque tem essas coisas também, né? E aí Era o pessoal... Francisco, o último.
Aí o Francisco morreu, entrou o Leão, agora o Leão é o último. É o último, Um né? dia eles vão acertar. Uma vez. É verdade. Né? E a ideia, então, é justamente trazer essa visão mais simples, né? Porque eu já conheço o Carlos, né, gente? Quem acompanha as aulas do Carlos, quem acompanha o Católicos Querem Saber podcast, sabe que a gente já tem uma caminhada juntos. Mas eu acho legal a gente trazer esse tema, assim, de uma forma bem lá no início mesmo, bem lá na raiz, porque muitas pessoas ainda não conhecem. Então, é uma forma da gente começar o ano de 2026 trazendo para vocês aí uma visão não supersticiosa das coisas, porque é como eu falei no início do podcast, tem gente que olha, por exemplo, o avanço de inteligência artificial e fala, não, isso daí não é de Deus, não, isso daí é sinal realmente que tá acabando o fim do mundo, que a gente vai ser substituído Thiago, pelo toda robô. Toda vez que a humanidade desenvolveu uma tecnologia nova, o grupo religioso fanático da época falou isso. Sempre que apareceu uma tecnologia nova, falaram isso. Sabe qual foi a primeira vez que isso aconteceu na história humana? Quando? E que foi algo de guerra muito intensa e de batalhas muito profundas? Quando o ser humano passou da sociedade caçadora-coletora para a sociedade agrária. Quando houve essa mudança e o ser humano aprendeu a cultivar o solo, fazer agricultura, nesse momento houve uma grande guerra entre religiosos e os agricultores, porque não se admitia que a partir de agora a colheita fosse feita pelo trabalho humano. Ela tinha que ser algo divino, que brotasse espontaneamente da terra. A partir do momento que o ser humano começou a dominar a técnica agrária, os religiosos de plantão ficaram contra, porque eles diziam, está tomando o lugar de Deus. Olha que interessante. E de lá para cá, sempre que o homem vai à lua, mas o homem quer tomar o lugar de Deus. Não é essa a conversa? Então, sempre que uma tecnologia nova desponta, o pessoal religioso fanático fica contra, achando que estão tomando o lugar de Deus. Isso é histórico. Sim, perfeitamente. E para o pessoal que não conhece a Bíblia Mais, né, que é a plataforma aí do Carlos, né, dos ensinamentos bíblicos e teológicos, conta um pouquinho pra gente aí como que funciona o esquema, esse passo a passo que você falou aí de conhecer o que aconteceu no século antes de Jesus, como que funcionava ali o costume judaico, isso tudo o pessoal encontra dentro da Bíblia Mais, dentro do curso de teologia. Conta um pouquinho pra gente como que funciona. Então, a Bíblia Mais é uma plataforma de cursos, um site, que a pessoa entra com uma senha e ela tem lá os cursos bíblicos e teológicos à disposição dela. A gente tem duas linhas principais dentro da Bíblia Mais. Os cursos bíblicos, que a gente analisa os textos versículo por versículo. Por exemplo, agora a gente terminou os 4 evangelhos. A gente está com o curso dos 4 evangelhos, versículo por versículo, analisados historicamente, dentro do contexto, lá na plataforma. Está prontinho. Nós vamos começar agora, ainda esse mês de janeiro, o curso Atos dos Apóstolos, versículo por versículo. Então, isso é o curso bíblico. E a gente tem uma outra linha que são os cursos de teologia. É a formação teológica, que é mais voltada para a parte histórica. Isso que eu estava falando aqui. Então, os cursos bíblicos e teológicos fazem parte desse guarda-chuva chamado Bíblia Mais, que a pessoa do seu celular, do computador, de onde tiver, ela acessa. Muito bom. Que interessante, né? Quando a gente vai falar sobre um assunto, né, de Novo Testamento, você tem que buscar lá no Antigo Testamento da onde que surgiu essa ideia, né? Então, é muito interessante a gente entender como que funciona essa questão da leitura bíblica, que não é igual um livro comum que a gente vai passando de página do início ao final, né? Existe uma regra própria, digamos assim, para você poder ler a Bíblia de acordo com a regra que os textos foram feitos, do contexto da época, para a gente poder entender
e como aplicar hoje no nosso dia a dia, né? Que eu acho que é o fundamental de a gente ser uma pessoa amorosa, uma pessoa bondosa, uma pessoa que olha para o próximo, que estende a mão para o próximo e muito menos julgadora, né? Acho que não é o nosso papel. Esse é o sentido que Jesus dá no Sim. Evangelho. Mas você pega outros textos do Antigo Testamento, lá tem muita guerra, muita morte, muito ódio, muita vingança. Sim. E aí é o que eu ensino. Eu ensino o seguinte, Thiago, não adianta estar na Bíblia. O pessoal fala assim, mas isso está na Bíblia? Na Bíblia tem todo tipo de coisa. Tem muita morte, muita maldade, muita desgraça, tem tudo na Bíblia. Agora não adianta estar na Bíblia, tem que estar em Jesus. Isso faz parte do Evangelho, da boa notícia de Jesus? Beleza. Não faz parte, é algo que não combina com o que Jesus ensinou, então eu leio como história para entender a cultura antiga, mas não vou aplicar na minha vida. Excelente, excelente. Carlos, obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo para bater um papo com a gente, para tirar as dúvidas e ser o primeiro podcast aí desse ano de 2026, que promete ser um ano também bem legal pra gente aqui, com muitas coisas novas, e foi uma alegria de verdade começar esse ano aí com um bate-papo bem legal com você. Muito obrigado, Thiago, que em 2026 você faça mais 100 podcasts, que nasça o seu próximo filho e que você faça mais um também. Hein? Tá bom, por Tá bom, 2? Tá bom, 2. Tá tranquilo. Tá ótimo. Agora cuidar dos 2, né? Tem mais uma boca pra alimentar agora, então tem que. Antes que o mundo acabe, você vai ter que trabalhar bastante, Thiago. Pode ficar verdade, tranquilo. É verdade. Romito, obrigado também aí, tá na operação com a gente aí. Feliz 2026 pra você, Romito. Feliz 2026 pra você, feliz 2026 pro Carlos. Abraço, grande Romito. Isso aí, então, Carlos, feliz ano novo pra você, feliz ano novo pra toda a sua família também, e conte sempre com a gente aqui do No Ar Podcast, beleza? Com certeza, conta comigo também. Show de bola, e quero agradecer também os parceiros que vão estar com a gente aqui nesse ano de 2026, né? A Soneca Colchões vai estar com a gente, o SAF vai estar com a gente, Free Online, e também os nossos parceiros do Colégio Força Máxima, Uniaselv, 9 Cursos, são os nossos grandes parceiros, e você pode acompanhar todas as novidades no nosso Instagram, que lá a nossa agenda é divulgada em primeiríssima mão. Feliz ano novo para todos vocês e 2026 só tá começando. Vamos que vamos. Tchau, tchau.